Apresento aqui uma pequena parte do que pode ser considerado uma leitura materialista da filosofia idealista de Hegel, entendendo-se o termo materialista no sentido do materialismo histórico de Karl Marx, quer dizer, de um programa de investigação que situa conceitos e temas em sua concretude histórica, tratando-os, portanto, como partes de um processo de totalização social essencialmente histórico. Tal programa deve ser executado em vários níveis, correspondentes às diversas profundidades em que se situam os desenvolvimentos históricos que se quer compreender. Assim, a parte que apresento em seguida diz respeito a um nível ainda bastante superficial, no qual se registra a incorporação na filosofia hegeliana de temas e conceitos oriundos da reflexão moral, social e econômica sobre a especificidade da moderna sociedade burguesa. O material apresentado é parte de um projeto de livro com o título de Kant a Marx, Revisões da Modernidade. O respectivo capítulo sobre Hegel está disponível no meu canal no YouTube como partes 15 a 18 da série de Kant a Marx, para a qual convido quem tiver interesse no projeto. A perspectiva de longa duração que Hegel adota em sua caracterização do moderno permite identificar já na antiguidade a constituição dos primeiros elementos da sociedade civil, entendida essa como a associação dos cidadãos ou membros de uma cidade ou estado. Até Hegel, a expressão sociedade civil sempre esteve diretamente associada ao Estado, seja como expressão sinônima, seja como expressão do lado societário do poder político. Com Hegel se verifica um deslocamento semântico, em princípio tornado possível por uma ambiguidade original da expressão alemã Bürgerliche Gesellschaft, que começa a causar dificuldades lá para o fim do século XVIII, na medida em que se incorpora aos debates alemães também uma distinção que começa a ser feita pelos enciclopedistas franceses, nomeadamente d'Alembert, Rousseau e Diderot, entre o citoyen como sujeito político do Estado e o bourgeois como mero habitante da cidade. A dificuldade que os alemães encontram em sua expressão se deve ao fato de o termo Bürger ser usado nos dois sentidos, o que leva Kant, por exemplo, a explicitar que o Bürger, que tem direito a voto e, portanto, participa do processo legislativo, é o citoyen, isto é, o cidadão, e não o citadino, bourgeois. Essa ambiguidade da expressão permite a Hegel trabalhar sob a mesma rubrica de Bürgerliche Gesellschaft dois momentos distintos, ainda que estreitamente relacionados da sociedade moderna. Ao longo do século XIX, e em virtude inclusive da recepção dessa parte da filosofia hegeliana, os dois momentos começam a se diferenciar progressivamente, resultando nas noções contemporâneas de sociedade civil e de sociedade burguesa. Hegel, aliás, registra muito cedo, já em Jena, no exposto de Sistema de 1805-6, a distinção francesa entre o citoyen e o bourgeois, refletindo sobre os desdobramentos daquele princípio da individualidade que levou à dissolução da comunidade política antiga, mas agora constitui o fundamento de uma nova ordem social e política. Hegel observa que o indivíduo aparece aqui sob dois aspectos diferentes, sendo que o mesmo cuida de si e de sua família, trabalha, faz contratos, etc., e ao mesmo tempo trabalha também para o universal, tem este como fim. De acordo com aquele lado, chama-se bourgeois, de acordo com esse, citoyen. Se a distinção entre cidadão e burguês se encontra cedo nos textos de Hegel, a expressão Bürgerliche Gesellschaft só passa a ser usada regularmente no contexto das aulas de Hegel sobre filosofia do direito. Manfred Riedl, que se dedicou à pesquisa da gênese desse conceito, lembra que a expressão ainda não é empregada na Enciclopédia das Ciências Filosóficas de 1817 e considera uma grande coincidência que ela seja empregada em 1816 numa polêmica contra a doutrina do direito natural, no prefácio do primeiro volume da Restauração da Ciência do Estado, de Karl Ludwig von Hallam. Como o posicionamento de Hegel, sobretudo no período de Berlim,
diante do Estado prussiano tem similaridades com o de von Haller, não parece tratar-se aqui de mera coincidência. Von Haller, que chama Rousseau de o mais miserável dos sofistas e critica severamente Kant por defender a ideia do Estado como totalidade representativa da vontade de todos, registra aqui a ideia fixa da sociedade civil, nas palavras dele lá, die Grille der bürgerlichen Gesellschaft. Como bem mostrou Riedel em seus trabalhos, antes de Hegel não se trata ainda da moderna sociedade burguesa, mas da sociedade civil, numa terminologia tomada de empréstimo à antiguidade romana e seu ideário republicano. Ao rejeitar as doutrinas que propõem pensar o Estado a partir da ideia de uma sociedade civil ou dos cidadãos, entretanto, von Haller avança na direção de uma distinção essencial entre sociedade civil e Estado, o que se fixaria então na filosofia hegeliana. A característica inovadora da doutrina hegeliana da Bürgerliche Gesellschaft é a incorporação da moderna economia política para pensar o que é específico da sociedade burguesa. Como a sociedade burguesa propriamente dita se constitui e se afirma somente a partir do fim da Idade Média, na medida em que o burgo medieval vai ganhando importância econômica e o burguês conquistando mais e mais direitos, impõe-se inclusive uma definição de modernidade no sentido mais limitado, podendo aquela colocação de Hegel em Princípios da Filosofia do Direito, parágrafo 182, adendo, Die Schöpfung der bürgerlichen Gesellschaft gehört übrigens der modernen Welt an, diz o original, pode ser entendida tanto no sentido da longa duração da modernidade, caso em que se traduziria por, ademais, a criação da sociedade civil pertence ao mundo moderno, quanto no sentido mais restritivo de modernidade, caso em que deveria ser traduzida por, ademais, a criação da sociedade burguesa pertence ao mundo moderno. Uma vez que a tensão entre os dois sentidos da expressão é latente na época de Hegel, da Revolução Francesa e seus desdobramentos, no decorrer da qual o cidadão vai progressivamente se impondo como burguês, não há de constituir um anacronismo, mas antes um recurso para tornar explícitos problemas e tensões latentes, se no que se segue forem tratados em separado os dois momentos. Salto aqui a parte que trata do conceito de sociedade civil e passo para a que se ocupa do conceito de sociedade burguesa, no mencionado texto e respectivo capítulo sobre Hegel. Depois que autores de influência marxista, Lukács, Marcuse, começaram a chamar a atenção para a importância da incorporação de temas econômicos ao pensamento filosófico de Hegel, chegou a vez dos liberais descobrirem o potencial da filosofia hegeliana para a defesa das ideias hegemônicas no mundo ocidental livre, o que era, aliás, bastante oportuno, sobretudo na Alemanha posterior à derrocada do nazismo, então ocupada por um novo poder imperial, muito zeloso de seu liberalismo. Este é o contexto em que Joachim Ritter publica, em 1957, seu opúsculo Hegel e a Revolução Francesa, no qual a seção sobre a sociedade civil burguesa cumpre um papel decisivo por mostrar que a incorporação do liberalismo econômico definido pela economia política inglesa constitui na filosofia prática hegeliana um contrapeso ao liberalismo político decorrente do movimento revolucionário francês. Em Ritter, o acima apontado entrelaçamento do civil e do burguês praticamente se reduz ao momento burguês, o que se expressa na tese de que Hegel, na esteira da economia política inglesa, compreende a sociedade civil burguesa como sistema das necessidades, não contendo por seu próprio princípio nada que não seja posto pela mediação da necessidade e satisfação do indivíduo por seu trabalho e pelo trabalho e satisfação das necessidades de todos os demais. Apesar de essa redução parecer ter respaldo no texto de Hegel, e afinal diz ele mesmo que na sociedade burguesa em geral o objeto é o burguês, como bourgeois, ela não dá conta do conjunto de temas tratados na seção sobre a sociedade civil burguesa, cujos segundo e terceiro itens são, respectivamente,
a administração da justiça e as esferas da polícia e da corporação, em que se encontram antes já momentos de compensação dos excessos característicos daquele sistema da atomística, como Hegel se refere à sociedade burguesa na passagem correspondente de sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Tendo aderido ao conservadorismo liberal da Alemanha do pós-guerra, não surpreende que Ritter se identifique com a crítica de Hegel ao liberalismo político na versão das teorias políticas comprometidas com a Revolução Francesa e com sua recepção muito mais franca da economia política inglesa, dupla atitude que faz bem em registrar. Nesse ponto, torna-se patente um entrelaçamento semântico que marca os termos liberal e liberalismo desde seus primórdios, e o que o conservadorismo liberal, assim como o atual neoliberalismo, não cansam de explorar. Ao se assumir como liberal tout court, fica sugerido que se é um liberal político quando de fato se defende ferrenhamente o liberalismo econômico, enquanto a adesão ao liberalismo político fica dependente da conjuntura política. Desde o século XVIII, encontra-se sempre de novo o liberalismo econômico convivendo perfeitamente com o antiliberalismo político, como é, aliás, o caso da filosofia política de Hegel, não nos enganemos. O desentrelaçamento dos significados é aqui um passo decisivo na análise crítica dos temas em questão. O principal do tratamento da sociedade burguesa se encontra em Hegel, desde o período de Jena, aliás, no que ele chama de sistema das necessidades, e que se poderia também chamar de sistema da interdependência econômica generalizada. A ideia capital de Hegel nesse item é a de que, na moderna sociedade burguesa, a satisfação das necessidades dos indivíduos ou do sujeito singular se dá tão somente pela mediação das necessidades de todos os outros e sua satisfação, quer dizer, por uma mediação generalizada ou universal, encontrando-se nessa natureza sistemática associada à satisfação das necessidades mais egoístas, um importante momento da elevação da singularidade à universalidade, ou seja, na lógica hegeliana, de realização da razão em seu ser aí efetivo. Hegel mesmo reconhece que esta ideia é emprestada na moderna economia política, uma disciplina que só pôde formar-se, aliás, com base nos desenvolvimentos da sociedade moderna. Diz Hegel, esta é uma das ciências que surgiram no tempo moderno como seu solo. Seu desenvolvimento mostra o interessante de como o pensamento, confira Smith C. Ricardo, partindo da multidão infinita de particularidades que inicialmente se encontram diante dele, descobre os princípios simples da coisa, o entendimento que nelas é eficaz e as rege. O que interessa a Hegel nesta descoberta de uma interdependência universal, no modo como os homens satisfazem suas necessidades na sociedade moderna, é justamente o momento da universalidade, que lhe permite situar no âmbito da mais desenvolvida atomização social a necessidade da superação da singularidade no universal das relações econômicas, um aspecto decisivo de seu programa de reconciliação do singular com o universal, que consiste aqui em reconhecer na esfera das necessidades este aparecer da racionalidade que se encontra na coisa e nela atua. Trata-se do reconhecimento por parte da economia política das consequências do fenômeno da universalização da divisão social do trabalho, que torna os produtores incapazes de satisfazer suas necessidades pessoais com o produto de seu próprio trabalho, forçando-os para tanto a troca com o produto do trabalho de outros, somente do qual obtém sua própria satisfação. Assim, a satisfação das necessidades é mediada por um sistema de interdependência de todos os produtores, inviabilizando a satisfação imediata e singularizada de cada produtor com o produto de seu trabalho. Hegel encontra um elemento mediador muito mais real e constringente na interdependência que se forma na sociedade moderna, no âmbito mesmo das necessidades e sua satisfação, pois as necessidades constituem o extremo capaz de se opor frontalmente às demandas de universalidade provindas da razão, ou, como diz Hegel,
a necessidade subjetiva é a determinidade inicialmente como o geralmente determinado contra o universal da vontade. Ora, e esta é a lição aprendida dos economistas liberais, na forma como os homens satisfazem suas necessidades na sociedade moderna, se encontra uma interdependência generalizada de todos em relação a todos, uma vez que a necessidade subjetiva só obtém sua satisfação através do meio de coisas externas que agora são igualmente a propriedade e o produto de outras necessidades e vontades, e pela atividade e trabalho como mediador de ambos os lados. A própria multiplicação das necessidades promovida pelo processo civilizatório, identificada por Rousseau como fonte principal das mazelas da vida moderna, tem isso de positivo para Hegel, que ninguém já consegue satisfazer tantas necessidades sem recorrer aos outros. Além de se multiplicarem, as necessidades se tornam cada vez mais refinadas, particularizadas e abstratas, consolidando a interdependência dos indivíduos e suas necessidades. Diz Hegel, as necessidades e os meios se tornam como ser aí real, um ser para outros, por cujas necessidades e trabalho a satisfação é mutuamente condicionada. A abstração, que se torna uma qualidade das necessidades e dos meios, torna-se também uma determinação da relação mútua dos indivíduos uns com os outros. Esta universalidade, como estar reconhecido, é o momento que as transforma de sua singularização e abstração em necessidades, meios e formas de satisfação concretas enquanto sociais. No processo civilizatório em questão, naqueles debates do século XVIII, constata-se uma progressiva abstração dos afazeres humanos em relação às necessidades naturais concretas dos indivíduos e às formas naturais de sua satisfação. Do lado de Rousseau, registra-se esse processo como perda de naturalidade, simplicidade e independência. Do lado de seus críticos, aponta-se para a necessidade do processo e para seu resultado positivo, que em Hegel inclui a necessidade da universalização do singular para obter a satisfação de suas necessidades mais básicas, quer dizer, a forçosa passagem pelo social para a obtenção concreta dos meios de satisfação das necessidades, agora definitivamente enredados nesse processo de abstração. A progressiva socialização das próprias necessidades já significa para Hegel uma libertação do homem em relação aos impulsos naturais ou necessidades em sua forma bruta, estando misturada a cada necessidade sempre também uma representação ou fantasia de origem social. Cito Hegel, posto que na necessidade social, como a conexão de necessidades imediatas ou naturais com a necessidade espiritual da representação, a última se torna dominante como universal. Encontra-se neste momento social o lado libertador de que a rigorosa necessidade natural da necessidade fica escondida, relacionando-se o homem com sua opinião, na verdade universal, e com uma necessidade apenas criada por ele mesmo. No instinto animal, a necessidade se manifesta naturalmente de forma explícita, não sendo refreada senão por injunções externas. As necessidades humanas se tornam cada vez mais mediadas por representações sociais, decidindo-se sua satisfação ou não em ponderações internas do arbítrio de um sujeito que se espelha em expectativas sociais. Assim, a superação da natureza imediata pelo espírito, aqui na forma de representações e injunções sociais, realiza-se já no âmbito das necessidades subjetivas. Essa superação da natureza pela socialização das necessidades constitui já uma libertação do homem em relação aos impulsos naturais que tem enquanto animal, criticando Hegel a posição de Rousseau, que pretende sustentar uma liberdade natural que caracterizaria o homem no estado de natureza. Diz Hegel, a representação de que o homem viveria em vista das necessidades em liberdade, num assim chamado estado de natureza, no qual ele só teria assim chamadas necessidades naturais simples e usaria para sua satisfação apenas meios tais como uma natureza contingente lhe forneceria imediatamente, é uma opinião inverídica, porque a necessidade natural enquanto tal e sua satisfação imediata seria apenas o estado da espiritualidade imersa na natureza e, com isto, da rudeza e iliberalidade.
consistindo a liberdade tão somente na reflexão do espiritual em si, sua distinção em relação à natureza e seu reflexo nesta. Na concepção de Hegel, como na de tantos outros racionalistas, a determinação do arbítrio a partir do impulso natural constitui servidão espiritual, encontrando-se liberdade ou vontade livre tão somente onde o espírito já emergiu da natureza. A superação da determinação imediata pela necessidade natural, implicada em sua socialização progressiva no processo civilizatório, deve por isso ser vista como uma libertação inicial do sujeito. E Hegel acrescenta, sem ainda considerar o momento da libertação que se encontra no trabalho, do que se tratará adiante, a saber, logo em seguida. Acontece que a multiplicação das necessidades e sua progressiva socialização ocorrem num processo desde logo delimitado pela propriedade privada, confrontando-se uma carência em ampliação infinita com a dureza de um mundo que de fora a fora já tem dono. Cito Hegel, a tendência do Estado social à multiplicação e especificação indefinida das necessidades, meios e gozos, que, tal como a diferença entre necessidades naturais e culturais não tem limites, o luxo, constitui igualmente um aumento infinito da dependência e da carência, a qual agora tem de se haver com a matéria que opõe resistência infinita, a saber, com meios externos que têm a característica particular de serem propriedade da vontade livre. Vontade livre, aliás, que não só estará disposta a defender com unhas e dentes seu direito de propriedade, mas se disporá a financiar um aparato repressor capaz de vigiar e punir o mínimo atentado à propriedade com o rigor da lei estabelecida pelos proprietários. Ao infeliz despossuído só resta, pois, o caminho do trabalho, no qual será, de certo, libertado do resto de veleidade natural que ainda possa, porventura, ter. Pois no modo como o homem moderno produz o meio para a satisfação de suas necessidades, quer dizer, no modo do seu trabalho, encontra-se o momento decisivo da perda definitiva da independência. Em geral, o trabalho nada mais é do que aquela atividade do homem por meio da qual ele obtém os meios com que satisfaz suas necessidades. Diz Hegel, a mediação que consiste em preparar e adquirir para as necessidades particularizadas os meios igualmente particularizados é o trabalho, o qual especifica em vista desses múltiplos fins, através dos processos mais diversificados, o material imediatamente fornecido pela natureza. Este dar forma confere então ao meio o valor e sua finalidade, de modo que o homem se relacione em seu consumo, sobretudo com produções humanas, consumindo tais esforços. Nesse sentido, pode ser dito que o homem é o único animal que trabalha, ou seja, modifica o material fornecido pela natureza de acordo com as suas necessidades igualmente modificadas. Os demais animais se limitam a satisfazer suas necessidades, fixas ao longo de milhões de anos, com o que a natureza lhes oferece, enquanto o homem, com o tempo, tende mesmo a se satisfazer exclusivamente com produtos da atividade humana, ou seja, do trabalho. No estágio primitivo da produção dos meios de satisfação de suas necessidades, os homens não se tornam inteiramente dependentes dos outros para essa satisfação, pois cada qual aprende concretamente a obter por si os meios necessários, mesmo que apenas diretamente de natureza, ainda não loteada em propriedades particulares. É claro que nesse estágio de pouca especialização não é possível produzir os meios necessários para satisfazer necessidades mais refinadas e diversificadas, como as que dominam a sociedade moderna. Assim, a própria multiplicação e diversificação das necessidades, junto com a diversificação dos meios de sua satisfação, induzem um processo de especialização na produção e provocam uma crescente divisão social do trabalho. Este processo acarreta finalmente uma abstração dos elementos implicados que força o trabalhador singular ou trabalho subjetivo a se submeter incondicionalmente a um universal que se impõe na esfera do trabalho, assim especializado. Diz Hegel, o universal e objetivo no trabalho se encontra, entretanto, na abstração causada pela especificação dos meios e das necessidades, que com isto igualmente especifica a produção e provoca a divisão dos trabalhos.
A especificação da esfera da produção implica a especialização do trabalho individual, tendo a maior divisão social do trabalho como resultado um aumento tanto na quantidade de produtos obtidos no processo de trabalho, quanto na qualificação técnica requerida do trabalhador para ter acesso ao mundo do trabalho. Diz Hegel, o trabalho do indivíduo se torna mais simples pela divisão, tornando-se através disso maiores a habilidade em seu trabalho abstrato, bem como a quantidade de suas produções. Se no cômputo social global o aumento da quantidade de bens produzidos será o fator determinante na sociedade moderna, para o trabalhador, quer dizer, para as pessoas de carne e osso, as consequências mais decisivas desse processo de abstração na esfera da produção dos meios de satisfação das necessidades são a dependência generalizada dos outros para a satisfação da própria necessidade e a necessidade de se submeter a um processo de formação disciplinadora de sua singularidade, tendo em vista alcançar os padrões de qualificação universalmente exigidos no mundo do trabalho. A especialização do trabalho implica para o trabalhador a abstração tanto de sua capacidade de produzir, quanto dos bens produzidos em relação às suas necessidades concretas, que já não podem ser satisfeitas com o produto deste seu trabalho, mas somente pelo produto de trabalho de outros igualmente especializados. Diz Hegel, ao mesmo tempo, esta abstração da habilidade e do meio completa a dependência e a inter-relação dos homens para a satisfação das demais necessidades, tornando-as uma necessidade total. Uma vez tornado dependente do produto do trabalho dos outros para a satisfação de suas próprias necessidades, o trabalhador precisa disciplinar sua atividade produtora de maneira tal que satisfaça os critérios qualitativos e quantitativos universalmente vigentes em determinado momento na esfera das trocas que realizam a permuta das produções recíprocas. Isso torna inquestionavelmente necessário um processo de formação prática pelo qual o trabalhador aprende a produzir de forma adequada, quer dizer, de modo a atender às exigências universalmente postas no mundo das trocas. Diz Hegel, a formação prática pelo trabalho consiste na necessidade que se reproduz e no hábito da ocupação em geral, ademais na limitação de seu fazer, em parte de acordo com a natureza do material, em parte, entretanto, e sobretudo, de acordo com o arbítrio de outros, e, finalmente, num hábito que se adquire por meio desse disciplinamento de atividade objetiva e de habilidades universalmente válidas. Em formações sociais mais primitivas, de certo trabalho menos qualificado ainda chega a um produto que serve para satisfazer as necessidades. Na sociedade moderna, estando o trabalho inteiramente enredado num sistema de interdependência generalizada, o produto de um trabalho que não atinge a habilidade universalmente requerida se torna inútil. Primeiro porque, tratando-se sempre de trabalho especializado, o trabalhador não pode satisfazer suas necessidades com o produto do próprio trabalho. Depois porque, não atingindo o trabalho os padrões vigentes, o produto não pode ser trocado pelo produto do trabalho de outros. À primeira vista, disciplinamento, submissão incondicionada às condições impostas pela esfera das trocas e uma dependência dos outros que se tornou uma necessidade total parece bem algo negativo e que prenunciaria uma crítica social. Em suas aulas, Hegel chega a reforçar esse aspecto negativo da moderna divisão do trabalho, como se encontra, por exemplo, nos apontamentos de Romaia, que acompanhou as lições sobre a filosofia de direito do semestre de inverno de 1818 para 19. Exemplo da fabricação de agulhas: quanto maior a divisão do trabalho, tanto mais destituído de espírito, tanto mais mecânico ele se torna, tanto mais ele degrada o homem e o torna dependente desse lado unidimensional do trabalho. O caráter mecânico do trabalho no mundo dominado por uma divisão crescente do trabalho é apontado também no texto de 1821, no qual Hegel acrescenta, entretanto, uma fantasia sua, derivada antes dos limites da compreensão dos processos econômicos reais em curso, do que de uma intuição original. Diz Hegel, a abstração do produzir torna, ademais, o trabalhar cada vez mais mecânico,
capacitando com isso, por fim, o homem a se retirar disso e a deixar entrar em seu lugar a máquina. Ao longo de toda sua exposição do sistema da interdependência econômica generalizada, Hegel parece ter em mente um estado de coisas em que produtores livres contribuem com seu trabalho para a formação de um fundo de bens, um patrimônio comum a que cada um teria acesso na medida em que se dispõe a trabalhar segundo o padrão vigente. Diz Hegel, essa necessidade que se encontra no entrelaçamento generalizado da dependência de todos é, então, para cada um, patrimônio permanente e universal, que contém para ele a possibilidade de dele participar por sua formação e habilidade, a fim de estar assegurado em sua subsistência, assim como esse ganho obtido por seu trabalho mantém e aumenta o patrimônio universal. Do ponto de vista da história econômica, essa representação não corresponde sequer ao estágio da manufatura, em que se encontra particularmente o tipo de divisão de trabalho ilustrado no famoso exemplo da fabricação de agulhas tirada de Smith. Apesar de se ater no essencial de sua teoria econômica ao estado de coisas encontrado na manufatura, Smith reconhece nele a contraposição de capital e trabalho, o que implica que o acesso do produtor, quer dizer, do trabalhador em sentido restrito, ao conjunto dos bens produzidos depende não só de suas habilidades, mas do arbítrio de seu empregador, ou seja, do detentor do capital em sentido econômico estrito. Em Hegel, essa circunstância se expressa vagamente ao tratar da particularização da participação, ou seja, da apropriação particular do que cabe a cada um. Diz ele, mas a possibilidade da participação no patrimônio universal, o patrimônio particular, é condicionada, em parte por um fundo próprio, capital, em parte pela habilidade, a qual, por sua vez, é condicionada por aquele, e então ainda pelas circunstâncias contingentes, cuja multiplicidade produz a diversidade no desenvolvimento das disposições naturais, físicas e mentais, já por si desiguais. Tomadas as coisas assim, num sistema de interdependência constituído por produtores livres e com igual direito à particularidade, não teriam de certo razão os russonianos em seu protesto contra a desigualdade social, pois uma análise histórica de sua origem, num processo de que todos podem igualmente participar, mostra que de direitos inicialmente iguais se chega, sim, a uma desigualdade muito maior do que a já existente nas disposições naturais dos homens. Não ver a justiça desse processo seria coisa de um entendimento vazio e abstracionista, não de uma razão que se efetiva, se reconhece na objetividade concreta das particularizações históricas. Um passo decisivo na direção do reconhecimento da racionalidade da economia moderna foi dado justamente pelo novíssimo pensamento liberal, Mondavi, Hume, Ferguson, Smith, ao mostrar que, como da parte da perseguição dos interesses mais particulares, resultam benefícios comuns, podendo os indivíduos, nessa formação social moderna, ser liberados para o egoísmo de sua privacidade, que já não constitui uma ameaça para o todo social, mas antes contribui para seu engrandecimento. Diz Hegel, nessa dependência e reciprocidade do trabalho e da satisfação das necessidades, o egoísmo subjetivo se transmuta na contribuição para a satisfação das necessidades de todos os outros, na mediação do particular pelo universal como movimento dialético, de tal modo que cada qual, ao adquirir para si, produzir e gozar, justo com isto produz e adquire para o gozo dos demais. Os liberais do futuro sempre de novo voltarão a enfatizar essa transfiguração do vício em virtude ou do egoísmo, não de certo em altruísmo, mas em ganho para todos. Descobriu-se naquela altura que, na moderna sociedade burguesa, o indivíduo egoísta acaba fazendo dupla com uma universalidade social que o engloba e totaliza, mesmo contra suas intenções imediatas. Diz Hegel, a pessoa concreta, que é para si fim particular, como um todo de necessidades e uma mistura de necessidade natural e arbítrio, é um dos princípios da sociedade burguesa, mas a pessoa particular, como essencialmente em relação a outra determinada semelhante, de modo que cada uma se faz valer e se satisfaz através da outra e ao mesmo tempo simplesmente
só enquanto mediada pela forma da universalidade, é o outro princípio. Como visto, o interesse de Hegel por esses temas econômicos não está na delimitação de uma nova ciência econômica, mas precisamente na necessária mediação de necessidades singulares por um universal, mediação que remotamente significa ainda um aparecimento da razão lá onde parece dominar o extremo oposto, quer dizer, a irracionalidade dos desejos e caprichos, dos egoísmos e particularismos, da exploração de todos por todos. A lição aprendida com os liberais diz que o egoísmo, longe de levar a uma pulverização total da sociedade e a luta de todos contra todos, fornece, na verdade, a energia que move uma sociedade dinâmica como a moderna, refluindo continuamente ao enredo social que, em última instância, sempre condiciona. Diz Hegel, o fim egoísta, destarte condicionado pela universalidade, funda em sua efetivação um sistema de dependência generalizada, de forma que a subsistência e o bem-estar do indivíduo e seu ser aí jurídico estão entrelaçados com a subsistência, bem-estar e direito de todos, fundando-se nisto e sendo efetivos e assegurados apenas nesta conexão. Na unidade sistemática que se constitui pela confluência dos interesses particulares, se trata de um estado da necessidade e não da liberdade, porque em relação a ela o indivíduo se vê desde logo forçado a se submeter a um processo de formação que o eleve até a universalidade vigente. Diz Hegel, essa unidade não é a identidade ética, e com isso tampouco é como liberdade, mas como necessidade de que o particular se eleve até a forma da universalidade, busca e tenha nessa forma sua subsistência. Como pessoa privada, o burguês desse estado de necessidade, o indivíduo persegue naturalmente seu próprio interesse. Na sociedade moderna, entretanto, que se constitui e afirma como sistema de interdependência econômica generalizado, o fim egoísta perseguido pelo indivíduo só pode ser alcançado mediante a universalidade das relações socioeconômicas vigentes em cada estágio do desenvolvimento. Na perspectiva egoísta do indivíduo, esta universalidade constitui apenas o meio para alcançar seu fim particular, um meio de que ele só pode apropriar-se por sua própria formação, pela qual eleva sua singularidade até a universalidade requerida. É pela formação, ou em termos mais contemporâneos, pela qualificação ao trabalho socialmente mediado, que os indivíduos da moderna sociedade burguesa determinam seu saber, querer e fazer de maneira universal, transformando-se em um elo da corrente dessa concatenação. Ao se transformarem assim em elo de uma cadeia maior, os indivíduos ficam sujeitados, entretanto, à dinâmica dessa ordem superior, caracterizada por Hegel como o interesse da ideia que se efetiva no processo simultâneo de elevação do indivíduo, sujeito, ao universal, substância, e de realização do substancial por meio desse mesmo processo de elevação ou formação dos indivíduos. Hegel, a formação é assim, em sua determinação absoluta, a libertação e o trabalho da libertação superior, a saber, o ponto de passagem absoluto para a substancialidade subjetiva infinita da eticidade, já não da imediata natural, mas da espiritual, e igualmente elevada à figura da universalidade. O que à primeira vista aparece como repressão do impulso natural nos indivíduos é, na perspectiva da ideia ética a se realizar, a verdadeira libertação dos indivíduos em relação à sua natureza animal imediata. No processo de formação, é o indivíduo que realiza o trabalho de libertação, pelo qual abdica progressivamente da satisfação imediata de seu desejo e se eleva à condição de só se satisfazer mediante a satisfação dos demais. Se a socialização das necessidades e sua satisfação já foi caracterizada como uma libertação do indivíduo em prol da ideia do todo social, muito mais o merece esse processo de formação que vai desgastando as rebarbas da singularidade até deixar, por fim, apenas um sujeito plenamente ajustado às demandas da dinâmica social universal. Diz Hegel, essa libertação é no sujeito o árduo trabalho contra a mera subjetividade do comportamento,
contra a imediatidade do desejo, bem como contra a vaidade subjetiva do sentimento e o arbítrio do capricho. A formação para o trabalho cumpre, assim, no sistema hegeliano, a função da mediação necessária entre os extremos da forma universal da razão e da matéria singular de uma natureza bruta, que já Schiller havia buscado para que se pudesse finalmente superar o estado natureza e fazer a transição para o estado racional. De acordo com Hegel, a supressão sublimadora dos impulsos naturais canalizará as energias dos indivíduos para a consecução de fins universais, sem que eles sequer se deem conta disso, uma vez que já não podem satisfazer suas necessidades mais íntimas ou atender a seus interesses mais particulares sem passar pela mediação universal do sistema da interdependência, estarão sempre a serviço do interesse universal, por mais egoístas que sejam seus propósitos. Como nessa ordem de coisas, o interesse universal não é livremente escolhido pelos indivíduos, que antes se aferram a seu interesse egoísta, também Hegel considera que o universal assim imposto constitui um estado de necessidade. A transição para o estado de liberdade, quer dizer, para a livre escolha do interesse universal de um povo, será agora, entretanto, uma questão de simples tomada de consciência, pois a superação efetiva da naturalidade imediata ou a libertação em relação ao impulso natural já ocorreu, tratando-se apenas ainda de reconhecê-la na esfera da autoconsciência ou do indivíduo, que assim se reconciliará com seu tempo e seu estado, vendo neles efetivada a liberdade que desde sempre constituiu sua natureza espiritual.